Você passou anos na escola aprendendo fórmulas de matemática, regras que naquele momento não pareciam ter muito sentido, mas praticamente ninguém te ensinou a lidar com dinheiro, não é verdade? A realidade é que a escola não ensina sobre isso e ao longo da nossa formação a gente aprende muito pouco sobre como lidar dinheiro, regras básicas de educação financeira. E eu posso falar até como uma pessoa que sempre estudou muito, que era aquela aluninha ali dedicada, que estudava, que se comprometia, mas que nunca foi ensinada a lidar com dinheiro, a negociar, a entender sobre juros compostos voltado para o dinheiro, né, sem ser só a fórmula ali, e muito mais outras coisas que poderiam ter me feito ganhar tempo ao longo da vida, principalmente na minha formação profissional e nessa busca aí pela independência financeira. E é por isso que eu fiz esse vídeo para compartilhar em alguns minutos aquelas regras fundamentais sobre educação financeira que podem ser divisor de águas na sua vida, assim como foram na minha, e a forma como eu enxergava o dinheiro que foi totalmente transformada. Se você é novo aqui, eu quero te dar as boas-vindas ao nosso canal Prosperar Sem Segredo. Meu nome é Lorena Leite, seja muito bem-vindo. E se você que tem esse objetivo de aprender mais sobre finanças, de ouvir aí um pouco das minhas histórias, do que eu tenho para compartilhar nesse sentido, em questão de hábitos e construção de patrimônio ao longo da vida, fica aqui comigo, se inscreve no canal e já deixa esse like no vídeo que eu tenho certeza que você vai gostar. Primeiro ponto é que, na maioria das vezes, e isso não é algo muito intencional, foi algo passado de gerações em gerações, é ter de uma vez por todas a ideia de que o dinheiro não é o vilão. Na nossa formação, a gente ouve várias coisas que vão ali caminhando para o nosso subconsciente que fazem que a nossa forma de enxergar o dinheiro seja muito mais limitada. É quando a gente ouve, por exemplo, o dinheiro é sujo, a pessoa só é bem sucedida porque trapaceou, porque passou por cima de alguém. Um exemplo clássico são os filmes, né? Até de super-heróis aí, tem o Spider-Man. O grande oponente inimigo dele, o Lex Luthor, é um ultra-bilionário. A gente consegue ver isso em várias histórias e filmes, né? Como que os vilões, na maioria das vezes, são pessoas com muito poder, não só em termos de dinheiro, né? Mas na maioria das vezes são sim milionários. Isso acaba trazendo um termostato financeiro ali para as nossas decisões, de forma que, quando a gente se depara com situações em que podem nos aproximar mais da riqueza, a gente trata isso com mais medo, com mais insegurança e até um julgamento interno, justamente porque pensar que estar mais próximo da riqueza nos tornaria essas pessoas ruins e lidando com o dinheiro de uma forma errada, tendo um contato ali com a sujeira que existe no dinheiro, vamos dizer assim. Isso, na verdade, tem a ver com a programação que nós recebemos aí na nossa formação e que determina os nossos pensamentos. Então, se a gente não tiver isso bem claro e decidir reprogramar, enxergar o dinheiro de uma forma diferente, a gente vai ter essas decisões bloqueadas, as nossas crenças muito mais limitadas e que vão determinar as nossas escolhas e a nossa relação com o dinheiro. Tenho certeza que muita gente já tentou, consegue enxergar alguns padrões, por exemplo, eu gasto mais do que eu gasto com coisas que eu sei que não vão me dar retorno. Você sabe que tem algo de errado com aquilo, mas no fundo não sabe o porquê fazer, o porquê faz isso, porque deixou de tomar decisões que poderiam ser boas por medo, não fazer riscos, né, calculados, e tudo isso determina o nosso pensamento e a forma como a gente lida com o dinheiro. Eu gosto muito de uma frase que diz exatamente o que acontece e qual é o impacto disso no livro Os Segredos da Mente Milionária, que diz assim: a sua programação determina os seus pensamentos determinam os seus sentimentos determinam as suas ações e as suas ações determinam os seus resultados. O que quer dizer isso? Está tudo interligado, né? Tudo com origem na nossa programação e que vai ali desencadeando nas nossas ações no dia a dia, que muitas das vezes a gente nem sabe por que tomou determinada ação, por que escolheu fazer isso ou deixou de fazer aquilo que poderia aproximar da riqueza de alguma forma. Então tenha isso em mente, o dinheiro não é o vilão, mas sim uma ferramenta que pode te dar mais liberdade. Enxerga o dinheiro como uma forma de ter liberdade. Segundo ponto, trabalhar muito não é o mesmo que enriquecer. Eu tenho certeza que você já deve ter se sentido assim ou conhece alguém que trabalhava muito, mas que não aumentava ali, né, o seu grau de riqueza na vida, tinha mais tranquilidade, mais liberdade financeira. A realidade é que nós temos um limite de tempo. Eu tenho um limite de horas no meu dia em que é possível que eu trabalhe. Então, se eu depender exclusivamente do meu trabalho, ainda que eu faça da melhor maneira possível, eu vou ter um limite de ganho a partir disso. Então a ideia é você conhecer a possibilidade de escala e de renda passiva. Escala e renda passiva são formas de você multiplicar capital. Como que acontece isso na prática? Tudo aquilo que depende do meu trabalho, que eu transformo em renda, é uma renda ativa.
para que eu tenha essa renda, eu preciso trabalhar, que sejam algumas horas ou prestar algum serviço, alguma coisa do tipo. Mas se eu tenho a possibilidade de ter uma renda que não dependa diretamente do meu trabalho, é aquilo que é o famoso ganhar dinheiro enquanto dorme, essa é a renda passiva. Por exemplo, se eu conquistei um imóvel e eu alugo esse imóvel para uma pessoa, essa pessoa vai me pagar o aluguel mensal ali continuamente. Essa renda de aluguel é uma renda passiva que não depende das minhas horas de trabalho. Eu posso ter ali o meu trabalho, continuo prestando os meus serviços, mas a minha renda passiva de aluguel está segura ali, sendo gerada todos os meses e eu estou recebendo aquele valor. Além disso, você pode ter, esse é um exemplo mais clássico, mas você pode ter renda passiva de dividendos, seja ali de investimentos que você já fez, fundos imobiliários que você investiu, você vai receber todos os meses, você colocou um dinheiro na frente, mas você vai receber isso em forma de retorno, em forma de renda passiva. E a segunda possibilidade é você também ter algo escalável. O que seria uma renda escalável? É uma ação que vai gerar múltiplos retornos. Por exemplo, se você tem alguma habilidade, eu sei como fazer programação de aplicativos. É uma habilidade bem específica. E aí você cria um curso online sobre esse assunto. Você vai dedicar ali algumas horas para preparar esse curso, para gravar, e aí você disponibiliza esse curso. A partir desse momento, o seu trabalho, né, a parte que dependia da sua energia já foi feita e você vai replicar isso em forma de venda e as vendas vão entrar sem que você precise todas as vezes ensinar a mesma coisa para cada pessoa que comprou aquele curso. Então essa é a renda escalável, é uma forma de você ter negócios que não dependem de você e que não tem limite. A verdade é que uma renda escalável você pode fazer ali 5, 10 vendas, mas como você pode ter faturamento de milhões por mês, pensando aí na escala de um negócio que seja replicável. Aí fazendo uma comparação bem simples, se você tem um trabalho fixo e trabalha 10 horas por dia, por exemplo, e tem um salário de 5 mil reais, isso está limitado a esse valor e as horas que você tem disponíveis no dia. Mas se você tem um curso ali que está na faixa de 500 reais, por exemplo, e fizer 10 vendas dentro daquele mês, você vai ter a mesma renda, sendo que você se dedicou uma única vez para gravar aquele vídeo. Então existem as fases da vida em que a gente vai precisar produzir mais, talvez você precise conciliar ali a sua renda ativa, não vai abandonar o seu emprego, apostar todas as fichas de uma vez em algum negócio, mas sim ter um complemento, fazer testes para finalmente enxergar essa forma de trabalhar com mais inteligência, sem ser só trabalhar muito, sem ser só esforço, porque a gente sabe que cansa mesmo e à medida que a gente demora mais para ver resultados, acaba sendo um pouco mais frustrante. Mas tem a ideia que trabalhar muito não é sinônimo de enriquecer, mas sim trabalhar com a inteligência e criar formas de multiplicar capital, criar formas de gerar renda que não dependam exclusivamente de você. Um ponto bem polêmico e que pouca gente reconhece é que o sistema foi feito para você dever. Você já parou para pensar como é muito mais fácil você ter um cartão de crédito, comprar um celular parcelado, enfim, financiar qualquer outra coisa do que ser ensinado a criar sua própria reserva de emergência, lidar com juros compostos, aprender a investir? A realidade é que o sistema foi feito justamente para isso. Quanto mais ignorância você tem em relação a juros compostos, a como multiplicar o seu dinheiro, mais o sistema vai lucrar com essa ignorância, com essa falta de conhecimento que a gente acaba tendo aí ao longo da vida e que é pouco incentivado mesmo. Como que acontece na prática? No cartão de crédito você tem juros astronômicos de cerca de 400% ao ano, enquanto a poupança você tem ali juros de 6% ao ano, juros baixíssimos, só se endividando e transformando isso numa bola de neve negativa. Mas quando você entende o poder de juros compostos, que você vai colocar ali todos os meses algum valor e que isso vai render em cima do que você colocou, depois em cima dos juros mais o que você colocou, você entende que esse dinheiro está trabalhando a seu favor. A realidade é que o sistema foi feito justamente para a gente dever, tanto é que o cenário, principalmente falando de Brasil hoje, é que quase 50% dos brasileiros estão endividados. O sistema foi feito para isso. A gente vê aí propagandas de cartão de crédito, propagandas de consumo, mas pouquíssimas pessoas te ensinando a investir, trazendo conhecimento e acaba até tirando a atenção dos nossos olhos para isso. Poucas pessoas têm esse tipo de interesse que você está tendo nesse momento, né? Que é buscar mais informação nesse sentido e aplicar isso a seu favor para não depender aí só do que é colocado na sua frente, só do que o sistema acha interessante. Para você ter um verdadeiro guia
Você precisa ter 4 pilares na sua vida financeira que vão ser como princípios e regras para não depender do sistema, para enxergar o dinheiro como uma ferramenta inteligente e conseguir multiplicar patrimônio e gerar essa renda passiva. Primeiro pilar, gastar menos do que você ganha. Parece ser muito óbvio e é óbvio no final das contas. A maioria das pessoas enxergam, por exemplo, o cartão de crédito como uma extensão da renda. A pessoa tem ali uma renda de R$ 3.000 e um limite de 5 e acha que a renda é 8.000, mas a gente sabe que não é assim que funciona. Mesmo a pessoa dizendo, eu já passei por esse momento, assim, se eu tiver alguma emergência, eu tenho o meu cartão ali para me socorrer. Só que a gente sabe que à medida que você abre essas concessões, elas vão só aumentando e isso é difícil de você sair. Você acaba enxergando isso como uma extensão da renda. Então, se você recebe 3.000, não quer dizer que você tem esse dinheiro, porque você tem um custo de vida. Você tem todos os seus gastos, você tem os seus compromissos, então enxergue isso como renda e tente manter os seus gastos ali, o seu custo fixo abaixo disso, porque podem acontecer imprevistos e futuramente também você precisa formar a sua reserva financeira. E aí que entra o segundo pilar, você investir essa sobra, essa diferença com a inteligência para formar a sua reserva financeira. Então, se você tem uma renda de 3.000, você vai reservar ali R$ 500, separar isso primeiro, investir, deixar ali numa renda fixa, poupar, gerar rendimentos para formar a sua reserva. Depois você fazer investimentos que sejam um pouco mais elaborados, que possam ter mais possibilidade de ter rentabilidade e o restante você vai viver com ele. Essa que é a realidade da maioria das pessoas, né? Eu vou gastar, eu vou pagar as minhas contas e o que sobrar eu invisto. A gente sabe que na prática isso é muito difícil de acontecer porque se a gente for olhar bem, não vai sobrar. Então, se você tiver esse compromisso de investir uma parcela primeiro, uma porção da sua renda primeiro, você vai dar conta de ajustar o seu estilo de vida com aquilo que restou. Então, invista primeiro e gaste o que sobrar, gaste o que ficou ali da sua renda. Terceiro ponto e um pilar fundamental, evitar dívidas ruins. Por que falar em dívidas ruins, né? Para você reconhecer uma dívida boa e uma dívida ruim, você tem que entender qual que é o objetivo de fazer essa dívida. É aí que entra a questão de você analisar, por exemplo, uma dívida de cartão de crédito que foi simplesmente pelo consumo de comprar coisas, de desejo, enfim, você ali vai no automático, gasta ali, gasta aqui, iFood, você vai só aumentando o seu gasto, transformando isso numa dívida, é uma dívida ruim. Uma dívida inteligente é quando você contrata, por exemplo, um crédito que vai aumentar suas chances de ter mais renda, de ter dinheiro. Eu tenho um pequeno negócio, por exemplo, de confeitaria. Eu vou comprar ali um maquinário que vai me dar a chance de produzir mais por mês e eu vou conseguir vender mais e aumentar a minha renda. Esse é um tipo de dívida inteligente, em que você fez um compromisso com uma chance real de aumentar a sua renda, de potencializar o seu negócio. É a mesma coisa quando você contrata, por exemplo, um crédito de consórcio, em que você vai usar um crédito de terceiros, uma linha que é de custo baixo, para comprar um imóvel e depois ter uma renda de aluguel. E isso é uma dívida inteligente. Então, o pilar aqui é você evitar as dívidas ruins e ter essa frieza aí para identificar o que seria ideal, qual que é o objetivo dessa dívida e qual que é o retorno que ela vai trazer. E o quarto pilar é você aumentar a sua renda ativa e a renda passiva. Talvez você ainda não está no momento de ter renda passiva nesse formato que eu falei aqui, por exemplo, de ter um imóvel próprio e gerar aluguel. Você vai focar em aumentar a sua renda ativa, né? É isso que eu tenho buscado ao longo do tempo, investir em cursos que eu tenha melhoria, né? Tenha mais habilidades, onde eu possa cobrar mais pelos meus serviços, onde eu possa trabalhar menos e ganhar mais, porque eu posso cobrar melhor e aí com isso eu vou focar em outras possibilidades. Então você tem o seu momento de vida. Tem momento que a gente vai ser mais produtor, né, que a gente vai buscar ali formas variadas de gerar renda, mesmo que elas dependam de mim. Eu tenho um negócio digital, eu tenho um negócio em que eu posso fazer semanalmente, vou ofertar algum serviço de consultoria, trabalho ali de 8 às 18. Tem momentos em que a gente vai ter que dedicar um pouco mais para aumentar essa renda ativa e depois alocar esse recurso, né? Esse recurso excedente que aumentou aí de renda para fazer bons investimentos e finalmente buscar a renda passiva e conseguir aumentar essa renda, essas fontes de renda, multiplicar o capital, que é o interesse maior aqui. Quinto ponto é a verdade sobre investimentos. E, gente, eu sou uma pessoa que sempre gostou muito de estudar, mas essa é uma parte que eu acabava deixando um pouco de lado, porque eu achava que era muito complexo, ou porque eu achava que eu tinha que fazer um
um super curso, quase que uma especialização. E eu achava também que quem ganhava dinheiro com investimento é só quem já tinha muito dinheiro. Porque se você pensar bem, você colocar ali R$ 100 numa renda fixa de 1% ao mês, você vai ter um retorno muito baixo. Mas uma pessoa que já tem milhões e que tem muito dinheiro, ela vai ter um retorno significativo. Só que isso, na verdade, era uma enganação, porque eu não queria tomar essa atitude de começar e achava que realmente eu só precisava fazer muito dinheiro para finalmente começar a investir. Só que quando a gente é jovem, né? Hoje eu já estou com 32 anos. Quando a gente é jovem, ainda que a gente tenha menos dinheiro, né? Que a gente vai melhorar isso ao longo do tempo, a gente precisa usar esse tempo ao nosso favor. E aí que tá a ideia de usar os juros compostos a nosso favor também, né? Mesmo aportando um valor menor ali, depositando um valor menor, mais baixo todos os meses, durante o tempo, os juros vão recompensar. Tanto é que o Warren Buffett, um dos maiores investidores da história, maior parte da fortuna dele foi formada depois dos 50 anos. E ele é uma pessoa que já tinha o hábito de investir desde muito cedo, e isso fez total diferença. Então eu achava que para a pessoa ganhar dinheiro de verdade, ela precisava já ter dinheiro para ganhar com o investimento. Só que isso é uma mentira que eu contava para mim mesmo, porque eu não queria tomar essa atitude. Então, se você tem essa ideia de que investir é para quem tem dinheiro, já tira isso da sua mente, já reprograma isso que a gente falou aí das crenças no início, já refaz esse plano pensando que você vai tirar uma porção todos os meses, vai investir, vai fazer esse dinheiro trabalhar para você, nem que seja lá no seu cofrinho do banco digital, porque ele parado também vai perder valor pela inflação. Então já quebra essa ideia de que investimento é só para quem tem dinheiro e que você finalmente vai começar a tomar atitude para lá na frente você ser uma pessoa que consegue ter mais rendimento através daquilo que você já investiu. Então, se você quer começar, eu já recomendaria principalmente essas rendas fixas dos bancos digitais mesmo, que são investimentos simples, que tem uma liquidez alta, que a qualquer momento que você precisar de verdade, é precisar de verdade mesmo, não é, não, vontade de fazer uma viagem, não é isso, mas sim uma necessidade real. Você vai ter acesso àquele dinheiro, mas já vai criar o hábito de investir e ter ali retornos mensais e até diários na maioria dos casos. E além disso, fundos imobiliários também, que é uma forma de você investir em imóveis, que é um investimento seguro, sem ter o risco aí de bolsa de valores, de ações, que já são operações mais complexas que você vai precisar estudar um pouco mais para entender. A ideia é você começar a ir subindo os degraus aí para ter retornos mais significativos também. Aqui eu quis trazer as regras básicas e fundamentais de educação financeira e como alguns hábitos que a gente construiu ao longo da vida têm afetado a gente, as nossas escolhas, afetado a forma como a gente vive, a forma até como a gente enxerga o futuro. Então tem que pensar como mudar isso agora, né? Primeiro a gente não precisa se tornar um expert em economia, um especialista em finanças, um especialista em bolsa de valores, mas começar com pequenos hábitos ali, fazendo o controle dos gastos. A maioria das pessoas acha que tem uma noção de quanto é o custo de vida, né? Fica ali, na casa disso, na casa daquilo, mas não sabe quanto vai para cada categoria. É uma forma de você ter clareza e tomar melhores decisões. A partir do momento que você faz esse raio-x, você já consegue pensar em formas de gerar mais renda, e aí que tá o ponto de reconhecer mesmo o momento de vida que você está, né? Olha, agora eu tô numa fase mais de produzir, então vou buscar mais formas de renda ativa e vou trabalhar mais, vou buscar novas habilidades. Aí a fase do meio, né, onde você aprimora essas habilidades para trabalhar mais com inteligência do que gastando energia, e depois sendo um investidor. A gente tem a mania de ser imediatista, mas a gente precisa reconhecer também que cada fase tem a sua particularidade. Então, se a gente está no momento mais de escassez, de dívidas, de renda baixa, vou buscar como melhorar minha renda e investir já desde já, mesmo ganhando pouco, investir uma porção da minha renda para já criar esse hábito. Mesmo se for R$ 50, coloque os R$ 50, não toque naquele dinheiro de forma desnecessária, para você criar esse hábito que depois, quando você tiver essa melhora de renda, você vai ver que isso vai fazer uma mudança de verdade. Porque se você não começar quando você tem pouco, quando você tem uma renda mais baixa, por exemplo, se você gasta 2.000 e gasta os 2.000, quando você estiver recebendo 4, 5.000, você vai gastar os 4, os 5.000 do mesmo jeito, e isso vai virar um ciclo sem fim. Então já comece isso mesmo antes de ter uma melhoria na renda. Então, assim, de uma forma bem prática, se você já quiser direcionar melhor o seu orçamento, use o método 50, 30, 20. Já até tem um vídeo aqui no canal que eu falo sobre essa organização,
onde você vai manter ali 50% da sua renda para o seu custo fixo, para aquilo que é essencial, 30% para o seu estilo de vida, lazer, outras atividades, e 20% para você investir e já começar a formar sua reserva de emergência e ter até rendimentos com ela. Bom, eu tenho certeza que a gente poderia falar por horas sobre educação financeira, mas a ideia de trazer esse vídeo aqui em poucos minutos é justamente para você ter uma adesão maior. É tipo um tratamento médico mesmo. Pensa na pessoa que tem ali várias questões para serem tratadas, várias possibilidades de tratamento, e que se o médico jogar ali todas de uma vez, dificilmente ela vai ter uma adesão. Então você começa o tratamento, vamos dizer assim, né, com duas formas de remediar isso, vai controlar o seu orçamento, vai pensar em como melhorar a sua renda, passe a enxergar o dinheiro de uma maneira melhor e como uma ferramenta de liberdade de escolha. Quando a gente tem dinheiro, né, mesmo que seja um dinheiro guardado, para quem nunca teve dinheiro guardado, experimenta criar aí uma reserva, ter 2.000, 3.000 ali guardado, como que isso vai mudar a sua percepção de como gastar o dinheiro e principalmente tomar decisões melhores para ter mais tempo sem ficar abafado ali, se sentindo apertado e encurralado porque você precisa fazer dinheiro rápido. Isso é libertador. E se você gostou desse vídeo, eu já quero te agradecer mais uma vez por ter chegado até o final. Se inscreve aqui no canal se você quer ter mais conteúdos como esse e deixa aqui nos comentários o que você tem feito e como isso impactou na sua vida ao longo da sua formação. Deixa o seu like também, que é muito importante, e eu te espero no próximo vídeo. Até lá!